Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Unai Tupinambás, sou professor da Faculdade de Medicina do UFMG, sou clínico infectologista e hoje vamos falar um pouco sobre a influenza. Então, o que é a influenza? A influenza é uma doença de caráter agudo, geralmente autolimitada, se a grande maioria dos casos evolui de forma satisfatória, em 3 a 4 dias o paciente já está completamente assintomático, bem, sem sintomas algum. O que chama atenção é a taxa de ataque dessa condição, principalmente no outono e no inverno. Até 40% da população pode ser acometida e isso pode gerar um grande impacto socioeconômico naquela comunidade. E eu chamo a atenção que esse ataque, essa taxa de ataque, ela dura de 5 a 6 semanas. Aqui na região sudeste começa mais ou menos final de abril, início de maio e vai até a segunda semana de junho, que é o grande maior número de casos. Aí depois arrefece os casos e desaparece, voltando a aparecer essa nova epidemia apenas no outono do ano seguinte. Ela se caracteriza como febre, mal-estar, uma tosse, dor de garganta, e que chama atenção que aquelas complicações, pneumonia, insuficiência respiratória, ela comete as populações mais vulneráveis, que nós vamos falar quais são, caracterizar essas populações mais vulneráveis. Então, o vírus da influenza é um vírus da família orthomyxvírus. A gente sabe que tem 3 gêneros, a influenza A, B e C. A C não é muito importante para os seres humanos, a B raramente causa grandes epidemias, na verdade não causa epidemia, e as epidemias é mais comum na influenza do tipo A. Lembrando, a última pandemia emblemática que tivemos foi em 2009, da epidemia da H1N1, ou gripe suína. E lembro também que dentro da influenza A, nós temos vários subtipos, que são determinados pela hemaglutinina e a neuraminidase. Uma coisa que nós temos que chamar a atenção é que apenas os vírus da influenza A eles são capazes de infectar os seres humanos, aves, porcos, animais marinhos, e essa infecção, eu vou chamar a atenção que essa infecção, por exemplo, as aves, elas são predispostas ao H5N1. Então, por exemplo, esse H5N1 geralmente ele é mais letal. Mas, no entanto, esse H5N1 tem dificuldade de infectar as células dos seres humanos. Então, essa infecção raramente ocorre nos seres humanos. Mas, como eu falei, o vírus da influenza A ele pode infectar aves, animais e porcos. Então, se, por exemplo, se um porco ele estiver contaminado com vírus humano e com vírus de uma ave, por exemplo, ele pode fazer, a gente chama de rearranjo do sistema do seu material genético, e esse rearranjo se adaptar e ele formar um novo vírus, e esse vírus poder infectar seres humanos com mais facilidade, podendo causar uma pandemia, e essa pandemia pode ser potencialmente grave. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2009, felizmente o H1N1 não tinha aquela letalidade que a gente teve da grande epidemia do início do século passado, em 1918, Então esse rearranjo é uma característica do vírus da influenza A, e que esse rearranjo ele pode um dia apresentar um rearranjo que vai se adaptar aos seres humanos e isso causar uma nova pandemia. Acredita-se que a cada 10, 15 anos possa ocorrer uma grande pandemia, como foi aquela de 2009. Uma das razões para essa variação genética do vírus é que o material genético desse vírus é um RNA, como vocês podem ver aqui no slide, ele é todo fragmentado. Então, na verdade, quando você encontra 2 vírus diferentes, vocês podem trocar grandes partes desse material genético, e isso se adaptar, como eu falei, criar um novo vírus, um novo subtipo, e esse subtipo causar, como eu disse, uma pandemia. Só lembrando, mais uma vez, que as pandemias são causadas sempre pela influenza tipo A. Esse slide é muito interessante, que vocês podem ver aqui a diferença das pandemias e as epidemias pela influenza tipo A. Vamos pegar aqui a linha vermelha. Então, aqui, essa linha vermelha é a introdução de um novo vírus hipotético, HXNX, por exemplo, aqui. Vamos chamar esse vírus de H1N1 de 2009. Como era um vírus totalmente novo, ninguém tinha contato com esse vírus anteriormente, há um grande número de casos, que pode ver essa curva aqui, ele se espalha para o mundo inteiro, como foi o caso da gripe suína 2009, o número de susceptíveis vai diminuindo, Aqui essa linha verde seria
a população com anticorpos contra esse vírus, aumenta a população com anticorpos contra esse vírus, a incidência daquela condição cai, né, e volta, e depois ela vai ter no próximo período de influenza um novo surto daquela doença, na verdade uma nova epidemia, né, uma epidemia localizada, porque esse vírus ele tem ele é um pouco semelhante ao último vírus. Houve pequenas mudanças no material genético, não houve aquele grande alteração do material genético, pequenas alterações do material genético que pode causar as novas epidemias, mas localizadas e com menor impacto, que é aquela grande pandemia. E quando no intervalo, como eu falei, intervalo de 10 a 15 anos, pode ter o aparecimento de um novo vírus, aqui, né, chama atenção o HYNY, esse vírus pode ser introduzido, pode ser feito um rearranjo, como eu disse, na infecção do porco com dois vírus diferentes, né, no suíno com 2 vírus diferentes, fazer esse novo rearranjo, aparecer essa cepa HYNY e causar uma nova pandemia. Então a gente tem que estar sempre em vigilância, no mundo inteiro tem essa vigilância, se tem um aparecimento de uma nova cepa. E o Brasil faz parte dessa rede de vigilância mundial, e nós somos vários pontos em todo o Brasil para detectar qual vírus que está circulando no nosso meio. Então, a definição de casos, né, no Brasil, a gente trabalha com dois conceitos, a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave. Então, o que é a síndrome gripal? É um quadro de início súbito, como eu falei no início da aula, de febre acompanhada de tosse, dor de garganta, ou pelo menos um dos sintomas, cefaleia, mialgia, artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. Então esse é um quadro típico da gripe, né? Lembrando que aparece na região mais sudeste, sul e centro-oeste na época do outono, a partir de final de abril, início de maio, e se estende até a segunda quinzena de junho, podendo ser até o final de junho. E a síndrome respiratória aguda grave é uma evolução daquela síndrome gripal, né? É um paciente que ficou gripado e pode evoluir para um quadro mais grave, onde apresenta-se uma saturação de O2 menor que 25% em ar ambiente, né? Tem uns sinais de desconforto respiratório. Esse paciente você vai perceber na unidade base de saúde uma dispneia, né? Uma dificuldade respiratória e também uma taquipneia, um aumento da frequência respiratória. Esse paciente requer cuidado, provavelmente cuidados hospitalares e às vezes até cuidado de terapia intensiva. E também o que chama atenção na síndrome respiratória aguda grave é a piora daquelas condições clínicas de base. Se o paciente tinha uma insuficiência cardíaca, ele vai descompensar aquela insuficiência cardíaca. Se o paciente era diabético, ele vai descompensar aquela diabetes. Então esse que pode agravar, inclusive, ser uma causa de óbito nesses pacientes. E também uma coisa que é fácil de avaliar na atenção básica seria a hipotensão em relação à pressão arterial habitual daquele paciente. Se o paciente mais idoso chega com febre, mal-estar e queixando, né? Você avalia a pressão arterial e está com pressão baixa, esse paciente já é um sinal de gravidade que deve ser encaminhado para a unidade e para internação, como diz às vezes até a unidade de terapia intensiva. Então esses são os conceitos de definição de caso. Nós vamos trabalhar com síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. E a vigilância, nós no Brasil, como eu disse para vocês também, ele faz parte dessa rede de vigilância da influenza, do vírus que está circulando no nosso meio. A gente tem vigilância sentinela da síndrome gripal, que vai ter todo o início do período da sazonalidade, de aparecimento de gripe, a gente faz a identificação desses vírus. Então, cada serviço em vários pontos do Brasil tem que coletar pelo menos 5 amostras na primeira semana da eclosão daquela epidemia para tipificar aquele vírus, se aquele vírus é um vírus novo ou se é um vírus que estava esperado para aquele ano. E também nós modificamos, a gente também faz a vigilância da síndrome respiratória aguda grave, que monitora aqueles casos hospitalizados que vêm a óbito com o objetivo de identificar qual vírus que está causando aquele quadro mais grave. Tá? Então o Brasil, mais uma vez, ele faz parte dessas duas redes de vigilância, da síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave. Então, eu vou falar um pouco dos dados da epidemiológica do Brasil. O último dado que nós pegamos foi até dia 2 de junho, que vai da primeira semana até a 22ª semana. Então, em relação à síndrome gripal, das amostras positivas para o vírus respiratório, 50% foram positivos para a influenza e os outros quase 50% para outros vírus, né, para a influenza, adenovírus e o vírus respiratório sincicial. Da influenza, a grande maioria dessa tipificação
foi a influenza A H1N1, essa cepa PDM09. O que chama atenção é que a gente estava esperando que poderia ter nesse ano a prevalência da influenza A H3N2. Felizmente isso não ocorreu, ela foi em menor proporção, está sendo em menor proporção, pelo menos até agora, dia 2 de junho, né, porque essa cepa está associada a maior morbidade. Lembrando que essa cepa ela tem menor resposta à vacinação, né, apesar de ter na vacina ter um antígeno contra essa cepa, né? Seguido da influenza B, que é 18%, e 5,1% dos não tipificados. Então a grande maioria, mais uma vez, da influenza tipo A foi a influenza A H1N1. E aqui vocês podem ver nesse slide, nesse dado, é interessante que a epidemia começa, né, o surto começa mais ou menos aqui na semana 14, né, aquilo que eu estava falando. Há um aumento muito alto, aumento importante desses casos, se perpetua até na semana 21, 22, você vê na penúltima semana, 21, já reduziu o número de casos de influenza. Era mais ou menos esperado. E aqui, nessas barras coloridas, a gente pode ver que a maior prevalência é aquilo, como eu disse para vocês, o H1N1, seguido do H3N2. Ok? Para a síndrome respiratória aguda grave, né, 39% das amostras coletadas apresentaram resultado positivo para vírus respiratório, seja ele influenza, vírus respiratório sincicial, né, a parainfluenza ou adenovírus. Daqueles da influenza, né, foi 38% do total dos vírus respiratórios, mais uma vez, predominou a cepa H1N1, seguida da influenza H3N2, 9,5% não foi subtipado e 6,4% da influenza tipo B. Aqui, repetindo aquele dado, né, aquele gráfico anterior da síndrome gripal, vocês veem que começa, né, a vigilância da síndrome respiratória aguda grave na semana 12 e 13, ela vai estabilizando o número de casos nas semanas seguintes, e já na semana 21 você vê que há uma redução desse número de casos da síndrome respiratória aguda grave. A gente espera que a tendência vai ser essa, e só agora, no ano que vem, que a gente espera que vai ter um aumento, recrudescer esses quadros de síndrome respiratória aguda grave. Lembrando mais uma vez, também chamando a atenção, que a grande maioria é do subtipo A, H1N1, seguido do H3N2. Aqui a distribuição, esse dado muito interessante, que mostra a distribuição de óbitos da síndrome respiratória aguda grave por influenza, segundo fator de risco. Vocês veem que daquelas pessoas que evoluíram para o óbito, foram notificados 374 casos até a semana 22 no Brasil, quase 72%, a grande maioria tinha algum fator de risco, né? Então a gente pode elencar adultos acima de 60 anos, doença cardiopulmonar, cardiovascular crônica, pneumopatias crônicas, diabetes mellitus, obesidade, a doença neurológica crônica, doença renal crônica, a imunodeficiência, a imunodepressão, a gestante, né, vou chamar a atenção da gestante daqui a pouco, doença hepática crônica, criança menor que 5 anos, puérpera, né, até 42 dias do parto, indígenas, que é também uma população de risco para desenvolvimento dessas condições, e a síndrome de Down. E lembrando também que 71% dessa população utilizou o oseltamivir. Então, vou falar um pouco dos aspectos clínicos dessa condição. Então, lembrando um pouco a história natural da influenza, então você tem um período de contato, que na verdade é uns 3, 4 dias antes do você tem um contato com a pessoa que está tossindo, espirrando, você tem contato às vezes com a mão daquela pessoa, né, material contaminado, você tem um período de incubação, que eu disse para vocês, de 3 a 4 anos, seguido dos sintomas, né? Começam os sintomas logo no início, depois desse período de incubação de 3 a 4 dias, como eu disse, começam os sintomas de febre, tosse, dor de garganta, coriza, cefaleia, aquele quadro típico de uma pessoa gripada, né? E ela pode começar a transmitir. O período de transmissão desse vírus pode ser antes do início dos sintomas, um dia antes, e pode se estender até 7 dias. Nas crianças pode se estender a um pouco mais, até 10 dias. Então esse é um quadro clássico, né? Uma evolução clássica dessa pessoa com a síndrome gripal. Como eu disse, a grande maioria dessas pessoas vão ter uma evolução favorável, com 3, 4 dias elas estão assintomáticas. Então um pouco das complicações, né? Geralmente, como eu falei para vocês, tem uma resolução espontânea em 7 dias. As complicações, em alguns casos, como eu disse, a minoria dos casos, principalmente pneumonia bacteriana superposta àquele quadro, uma sinusite,
otite, desidratação, geralmente em crianças, né, muito importante em crianças. Lembrando que uma das características do H1N1 em 2009 foi cursar com diarreia e vômito. Então as crianças e os idosos, eles tinham muito cometimento, não só de pneumonia, mas desidratação e choque hipovolêmico. Como eu disse também, tem uma piora das doenças crônicas, como diabetes mellitus, a asma, né, insuficiência cardíaca e DPOC. E também pode ter como complicação, né, do quadro clínico ser a pneumonia primária por influenza, que já acomete logo nos primeiros dias do início da doença. O manejo clínico dessa infecção, né, dessa condição. Então é sintomáticos, né, se orientar a pessoa, né, orientar o paciente que está sofrendo com aquela condição, né, inclusive prevenção, né, ele não passar isso para frente. Geralmente ele vai precisar, se ele é trabalhador, ele vai precisar de ter um testado médico. Você oferece para ele um lenço descartável para tossir no lenço, né, ensinando a ele a tossir nessa dobra interna do braço, né, chegar em casa, lavar as mãos para poder evitar contato, né, essa mão levar no olho, poder aquela pessoa se contaminar com outras pessoas, tá? Então esses são os cuidados básicos. Sintomáticos, obviamente, né, antitérmico para essa pessoa, anti-analgésico se for necessário, paracetamol, dipirona, evitar o ácido acetilsalicílico. E naqueles casos que você acha que tem um fator de risco para a evolução da gravidade, não só esse, mas principalmente esse, estaria indicado o oseltamivir, que é um antiviral que atua contra a multiplicação do vírus, que lembrando, quanto mais precoce iniciar o oseltamivir, melhor, ou seja, iniciar dentro de 48 horas, né? E nesse caso, já na unidade base de saúde, você vai orientar esse indivíduo, né? Se for aquela pessoa que tem um fator de risco, por exemplo, um idoso, um diabético, uma pessoa com DPOC, que mais? Um obeso, por exemplo, uma hipertensão, uma insuficiência renal crônica, você vai orientá-lo, vai indicar o oseltamivir, vai prescrever o oseltamivir e vai orientá-lo para os sinais de alerta, né? Que nós vamos falar dos sinais de alerta, que são esses aqui. A falta de ar, uma frequência respiratória acima de 20, uma hipoxemia dosada pelo saturímetro, você pode ter na unidade base de saúde, que é uma saturação menor que 95%. A persistência daquela febre, ou retorno após o período de febril, também é um sinal grave, né? Hipotensão arterial, como já disse aqui, a pressão sistólica menor que 90 e ou diastólica menor que 60. Uma diurese menor que 400 ml em 24 horas. Desidratação e diarreia, notadamente em crianças, né, menor que 5 anos de idade. E como eu disse também, é a exacerbação daquelas doenças de base, DPOC, diabetes mellitus e insuficiência cardíaca. Também pode acontecer no caso grave, um caso muito grave esse, confusão mental, sonolência e letargia. Então, essa é uma função nossa de prevenir o aparecimento, seria, já que qualquer síndrome gripal, orientar a hidratação frequente, mantendo uma diurese adequada, usando antitérmico para baixar aquela febre, repouso, né? Ficar em casa, se hidratando frequentemente, mais uma vez, mantendo aquela diurese, e orientar esse paciente a retornar à unidade base de saúde caso apresente essas condições. Uma falta de ar, um cansaço, você pode falar que o paciente é um cansaço, uma diminuição do volume urinário, uma febre que mudou o padrão da febre, mudou o padrão da tosse, a tosse está com mais secreção, com mais falta de ar, né? Logicamente, aquele paciente com confusão mental, sonolento, principalmente o idoso, esse paciente deve retornar imediatamente à unidade base de saúde e muito provavelmente a unidade base de saúde deve acionar o SAMU para encaminhar esse paciente para a unidade de internação e muitas vezes esse paciente vai precisar de um CTI, de unidade de terapia intensiva. Então, relação aos fatores de risco para as complicações, né, do quadro de influenza, eu chamo a atenção, nós vamos falar mais um pouco, né, da grávida e puérpera até 2 semanas, os adultos acima de 60 anos de idade, crianças menor que 5 anos, notadamente aquelas menores de 2 anos de idade, a população indígena aldeada, menor de 19 anos com uso, né, prolongado de ácido acetilsalicílico devido à complicação da síndrome de Raynaud, portadoras de condições crônicas, mais uma vez, eu vou citá-las todas aqui, algumas mais importantes, DPOC, a asma, doenças cardiovasculares, lembrando que a hipertensão arterial sistêmica, sem comprometimento miocárdico, não é um fator de risco. Doenças hematológicas, no nosso meio é muito comum doença falciforme, anemia falciforme, diabetes mellitus, a imunossupressão, o HIV e outros, aqueles pacientes que usam imunobiológico, aqueles pacientes que usam corticoide de dose alta por muito tempo,
né? Obesidade, o IMC com IMC acima de 40 e transtornos neurológicos. Então essa população, uma vez com o quadro do síndrome gripal, deve iniciar o antiviral imediatamente, em qualquer momento do diagnóstico daquela condição, tá? Então, falar um pouco da gestante, eu acho que a gestante é um dado bem emblemático, porque a gravidade da influenza, ela pode evoluir de forma muito rápida. As condições fisiológicas da gestação, desde o primeiro trimestre de gestação, a gestante tem, devido aos hormônios da gestação, ela tem uma hiperventilação, né? A amplitude da inspiração e da expiração é maior naquela gestante, então ela tem um volume residual menor. Se ela tem um volume residual menor, ela tem menos chance, ela tem menos reserva, se aquele pulmão, por exemplo, fica inflamado, ou tem pequenas atelectasias. Então ela pode evoluir para insuficiência respiratória mais rapidamente que a população que não está grávida, por exemplo, uma mulher que não está grávida. E somado a isso, no terceiro trimestre de gestação, com a elevação do diafragma, você perde ainda 20% do volume residual, se agravando mais aquela condição. Então, na gestante, eu acho que ela tem que ser monitorada quase cotidianamente, independente do dia, do momento do diagnóstico daquela síndrome gripal, deve ser prescrito o oseltamivir. Lembrando que o oseltamivir ele é seguro na gestação, né? Já foi trabalhos publicados a partir de 2009, na pandemia do H1N1, onde foi usado o oseltamivir nessa população. Não ocorreu nenhum problema de uma formação fetal, mesmo aborto, natimorto, associado ao oseltamivir. Então, mesmo que aquela paciente tenha vacinado, tá? E se ela vacinou o ano passado, ela tem que vacinar novamente, né? Tem que orientar aquela gestante a vacinar novamente. E outra coisa que chama atenção também é o medo da gestante de usar medicamento durante a gestação. Então você tem que orientar a unidade de base de saúde, a equipe de saúde, tem que orientar aquela gestante que o oseltamivir ele é seguro. O Ministério da Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, liberou o medicamento no uso na gestação, e esse medicamento pode fazer diferença naquela condição, na evolução daquela condição. E chama atenção também, caso tenha indicação, essa paciente pode e deve fazer o raio-x de tórax, né? O índice de radiação do raio-x de tórax é muito baixo e não afeta de forma alguma o recém-nascido. Então você não está contraindicado, não é contraindicado, né, fazer o raio-x na gestação para poder fazer o diagnóstico de uma complicação como a pneumonia. Controlar a febre, né, e cuidar com aquele recém-nascido da mãe que teve um quadro de H1N1, de influenza. Então, lembrando, né, a gestante ela é uma condição especial para a gente ter um olhar especial, a equipe de saúde tem um olhar especial, essa gestante deve ser monitorada de perto, e eu acho que todo dia deve voltar à unidade básica para ser reavaliada. Eu estava falando dos fatores de complicações, né? O uso de antiviral ele deve ser usado, como eu disse para vocês, em todas aquelas pessoas que têm fatores associados de risco, não só a gestante, mas o idoso acima de 60 anos de idade, por exemplo, mesmo que aquele diagnóstico tenha sido feito depois de 2 dias. Mesmo com 5 dias de diagnóstico, deve estar indicar o uso do oseltamivir. E como a infecção pode agravar? Então, como eu falei para vocês, pode fazer complicações relacionadas ao próprio vírus, como por exemplo a pneumonia viral, a infecção bacteriana e a piora das doenças prévias. Como eu disse para vocês, por exemplo, diabetes mellitus ou uma insuficiência cardíaca que pode descompensar. E como eu posso predizer essa gravidade, né? Então, mais uma vez, reforçando, né? Eu acho que a gente pode fazer isso na unidade base de saúde, né? Orientar se tem uma dispneia em repouso, aos mínimos esforços, as extremidades dos lábios ficam cianóticos, o escarro com sangue, uma dor torácica, alteração do estado mental, uma febre alta que persiste por mais de 3 dias, febre de 38, 39 graus, e mais uma vez a queda, tontura e queda de PA. Então esses fatores aqui, esses sinais e sintomas aqui, a gente pode orientar os pacientes que estão naquele momento apenas com síndrome gripal, mas tem uma chance de evoluir para a forma mais grave. Você orienta, né, hidratação, uso de antitérmico, indica o oseltamivir e orienta voltar na unidade de base de saúde no dia seguinte para ser reavaliado.
que eu acho que é uma forma de prevenir as complicações mais graves. Porque às vezes esse paciente fica em casa, ele piora o estado geral em casa e só volta a 3, 4 dias, quando já está um quadro de insuficiência respiratória franca. Aí a mortalidade nessa situação é muito grave. Então vale a pena nesses casos, mais uma vez, que tem pacientes mais vulneráveis, você avaliá-lo todos os dias. Ou a equipe vai na casa desse paciente, ou esse paciente vai à unidade básica de saúde para ser reavaliado a cada dia até a melhora daqueles sinais e sintomas do quadro gripal. Nesse caso, na síndrome respiratória aguda grave, indicar a internação, né? Acionar o SAMU, levar para o hospital, mas já na unidade básica de saúde já pode fazer algumas coisas, pegar uma veia, hidratar aquele paciente, mais uma vez, indicar o oseltamivir, caso tenha uma suspeita de infecção bacteriana superposta, já iniciar um antibiótico. Aí vou falar quais são antibióticos, mas pode ser um antibiótico que estiver disponível, logicamente respeitando as contraindicações, estiver disponível na unidade básica de saúde. Geralmente tem uma quinolona, geralmente tem uma beta-lactam, já dar um antibiótico para essa pessoa, hidratar, mas como eu disse, controlar a temperatura, aguardar o SAMU, colocar no balão de oxigênio e esperar a transferência para um hospital, ou no caso, às vezes, muitos desses pacientes vão, como eu disse, para o CTI. Aqui, essa tabela tem no protocolo do Ministério da Saúde de 2005, do ano passado, a dosagem do oseltamivir e o zanamivir, tá? Isso é um adulto, é um comprimido a cada 12 horas durante 5 dias, e crianças de acordo com o peso, você vai fazer a dosagem de acordo com essa estratificada de acordo com o peso, tá? Então isso você tem acesso a esse manual na página do Ministério da Saúde. É que eu estava falando para vocês, considerar fortemente o uso antibiótico em quais situações? Naquelas pessoas já com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica do EPOC, então eles têm uma chance maior de complicação, então já talvez introduzir mais precocemente o antibiótico. Naqueles casos com piora clínica, né, com a febre após o 5º dia da infecção, então é sinal que tem uma infecção bacteriana superposta. Naquelas situações de risco nas gestantes, né, você vê que ela está evoluindo de forma desfavorável, você entrar com antibiótico, às vezes essa gestante tem que ser internada, e mais uma vez eu reforço todo mundo da equipe da saúde da família. Já na unidade básica, monitorar esse paciente com acesso venoso, ligando um soro, colocando oxigênio, controlando a temperatura e eventualmente já administrando a primeira dose do antibiótico. Em relação ao antibiótico, tem que pensar na escolha. Geralmente o Staphylococcus aureus é uma bactéria que ocorre após a influenza, mas de acordo com os últimos protocolos, né, a gente vai usar um beta-lactam com a ceftaxima ou amoxicilina clavulanato, com ou sem um macrolídeo, pode ser um claritromicina ou azitromicina. Se o paciente é mais grave, é um quinolona, uma quinolona, né, que chama levofloxacin, com ou sem o macrolide ou a ceftaxima. Então você vai encaminhar esse paciente para internação e já na internação já fazer o raio-x, os exames, né, os exames pertinentes, o PCR, o hemograma, monitorar os íons desse paciente e eventualmente encaminhá-lo, como eu disse, para a unidade de terapia intensiva. Então, na suspeita de pneumonia, se é precoce, nos primeiros dias do quadro gripal, né? Tosse seca, hipoxemia, um infiltrado bilateral, uma linfopenia, mortalidade, essa mortalidade é de 40%. Geralmente, a causa daquela pneumonia é o próprio vírus da influenza H1N1, no caso pode ser H1N1, que ele pode causar essa pneumonia viral. Mas geralmente é difícil desse diagnóstico, e geralmente mesmo nessa condição, no hospital, a equipe de saúde entra com antibiótico parenteral de amplo espectro. E a pneumonia bacteriana, que ocorre de forma mais tardia, a partir do 5º dia, mais ou menos, né, você vai ver uma neutrofilia com desvio para a esquerda, o escarro é purulento, vai ter um infiltrado mais localizado, a proteína C reativa está acima de 100, e geralmente é bacteriana e, como eu disse para vocês, tem que ser instituído uma antibiótico-terapia. E lembrando, né, gente, nem tudo é gripe, né? A gente vive em várias epidemias de dengue, de chikungunya, de zika, de febre amarela, em algumas regiões do Brasil. Então, algumas coisas, essas infecções geralmente aparecem com febre, mal-estar e mialgia e artralgia, né? Então, lembrar isso, tentar ver que época você está do ano no seu estado, o que está acontecendo na sua região, né? Mas pode ser várias outras condições, né? Pode ter esse paciente pode ter um quadro febril que pode estar relacionado à influenza, né, como eu estava falando para vocês agora, e pode não estar relacionado à influenza. Pode ser infeccioso, aqueles outros vírus
que a gente não tem esses vírus, nós não tem como a gente fazer esse diagnóstico na beira do leito desse paciente. Lembrando o nosso meio, né, a tuberculose, que é uma condição muito prevalente, mas a tuberculose tem uma característica, ela é um pouquinho mais crônica, subaguda, a evolução desse paciente é um pouquinho mais arrastada, né, 3 semanas, né? Então lembrando, se o paciente tem mais de 3 semanas aquele quadro, lembrar de solicitar o BAR, fazer o raio-x, para descartar a tuberculose, como eu disse, ainda é muito prevalente no nosso meio. Tem o tromboembolismo pulmonar também, que é um quadro muito grave, um quadro de falta de ar, tosse, dor no peito, né? Geralmente tem condições associadas, né? Paciente que tem coronário cardiopata, que tem fibrilação atrial, acamados, né? Então esses pacientes têm predisposição a ter o tromboembolismo pulmonar. A congestão pulmonar, a descompensação de insuficiência cardíaca congestiva, a própria pneumonia de hipersensibilidade, vasculites, neoplasias, fibrose pulmonar aguda, coisas mais raras, né? Então só lembrando que a gente tem que talvez não abrir nosso leque de diagnóstico diferencial diante de um quadro que não tá muito característico, né? Um paciente está só com febre, não tem aqueles sintomas respiratórios altos, né? Tem mialgia, você fica mais atento às outras condições. Como eu disse, infelizmente no nosso meio a gente tem vivido nos últimos anos, né, várias epidemias que, como eu disse para vocês, cursam com febre, mialgia e artralgia, né? E às vezes até uma dor de garganta e tosse. Muito obrigado, eu estou disponível para responder a perguntas dos ouvintes, dos participantes. Os sintomas da influenza B são iguais da influenza A. Não dá para você distinguir um sintoma de uma influenza H1N1, H3N2 ou influenza B. Geralmente são semelhantes, como eu disse, febre, mal-estar, dor de garganta. E diante de um quadro desse, como eu disse, vai avaliar o caso, se ele tem uma indicação, um risco maior para evoluir para forma grave, iniciar o oseltamivir, né, hidratação oral, orientar sobre fatores de risco, orientar sobre prevenção secundária e transmissão. H3N2, como eu disse para vocês, a gente estava esperando que ela fosse mais prevalente, né? Como eu mostrei nos dados do boletim epidemiológico, ela ficou atrás do H1N1. O H3N2 é muito semelhante, né? Está relacionado a algumas epidemias no hemisfério norte, principalmente, a maior taxa de letalidade da H3N2. Mas os sintomas iniciais dessas epidemias são dessas gripes, dessas influenzas, seja H1N1, H3N2 ou a influenza B, são muito semelhantes, não dá para distinguir. Eu chamo a atenção que na epidemia do H1N1 em 2009, os pacientes apresentaram mais diarreia, desidratação e vômitos. As contraindicações é alergia ao ovo, né? Se essa é a grande contraindicação, a vacina seria de alergia ao ovo, e reforçar, né, que o Ministério tem um protocolo de vacinação, as pessoas que estão alvo daquela população de vacinação, crianças, puérperas, gestantes, idosos acima de 60 anos, portadores de condições crônicas, como eu disse para vocês, que pode evoluir para complicações. Então essas pessoas podem e devem vacinar. Como eu disse para vocês, a grande contraindicação é a alergia à proteína do ovo. A incubação do vírus é 24 a 48 horas. Você entra em contato com esse vírus, você tem um período um pouquinho mais, até 3 dias de incubação. E lembrando, um dia antes de apresentar os sintomas, você pode já transmitir esse vírus. Então a incubação é em 3 dias no máximo. O tratamento é o mesmo. Se aquela pessoa não pode tomar vacina, né, ela é na população-alvo do Ministério da Saúde, ela tinha uma alergia à proteína do ovo, ela, caso apresente a influenza, vai ser avaliada pela equipe de saúde, vai ser orientada, e se ela tiver, ela pode usar o oseltamivir. O oseltamivir, eu lembro que é indicado para toda a população que tenha um diagnóstico de influenza. Mas naquela população mais vulnerável, como eu disse para vocês, elas devem ser usadas mais precocemente o oseltamivir. Então a abordagem é a mesma, né? Hidratação oral frequente, controle da febre com antitérmico, paracetamol ou dipirona, orientação sobre a prevenção secundária, né, não passar esse vírus para frente, que eu já falei para vocês, e orientar aquela pessoa, como a gente faz na dengue, orientar os sinais de alerta na dengue, você vai ensinar os sinais de alerta na influenza, né, essa pessoa voltar à unidade básica de saúde para ser reavaliado.
Sim, eu acho que na capital do Ceará, Fortaleza, apresentou muitos casos a partir de fevereiro, se não me engano. Então, o vírus da influenza, mesmo nas regiões tropicais, subtropicais, mais equatoriais, ele também vem apresentando um aumento da incidência nessa época lá diferente, um pouquinho no Nordeste, um pouco diferente, vai até, começa em abril, começa um pouco mais precocemente, março, se estende até junho. Geralmente, como diz para você, toda gestação é complicado. Toda gestação, desde o primeiro trimestre de gestação, mas no terceiro trimestre é um fator agravante. Como eu falei para vocês, o diafragma comprime o pulmão, diminuindo a capacidade respiratória daquela gestante, e ela fica mais vulnerável a qualquer alteração daquele pulmão. Se aquele pulmão ficar um pouquinho inflamado, ela pode descompensar, coisa que se ela não tivesse grávida, ela poderia tolerar muito bem aquela pequena alteração. Olha, felizmente eu não tenho nenhum caso, né, é muito raro alergia ao ovo. Né, pode ter um choque anafilático, mas mais uma vez, a unidade base de saúde tem a capacidade de atender aquela pessoa. Tem adrenalina, tem oxigênio, tem o corticoide, né, você vai fazer todas aquelas, um antialérgico sistêmico, você pode abordar aquela pessoa e tem uma chance grande dela evoluir satisfatoriamente naquele quadro. Não, lembrando que, como eu disse para vocês, naquele dado, né, que a cada ano o vírus faz uma pequena mudança, né? Ele muda um pouquinho a cada ano, então se aquele vírus faz a mutação e aquela pessoa, mesmo vacinando há 8 anos atrás, durante os últimos 8 anos, ele pode ter em contato com um vírus que é novo para o sistema imune dele. Então por isso que tem que ser vacinado. E lembrando também que aquela imunidade da vacina contra a influenza, ela dura pouco tempo. Ela dura 8, 10 meses no máximo, e você cai o nível de anticorpo, precisando ser revacinado no próximo outono, no próximo inverno. Geralmente 10 dias, você tem um período bom, né, de maior segurança, 10 a 15 dias. Por isso que a campanha de vacinação começa antes do outono, começa um mês antes do outono, para você ter um tempo de produção de anticorpo da população. Olha, geralmente esse paciente vai ter um sintoma daquela infecção da influenza, vai ter uma febre comportando diferente, vai ter tosse, vai ter coriza, vai ter mialgia, sobreposta àquele quadro de base dele. Realmente vai ser um quadro muito complexo, esse paciente geralmente deve estar internado ou vai encaminhar para internação. Então ele sobrepõe aquele quadro dele, aquele quadro de febre, dor de garganta, cefaleia, mialgia, às vezes coriza. Não, a gente usa apenas o oseltamivir na grande maioria dos casos. Em poucos pacientes teria indicação.